E aí, pessoal, que bom, né? Chegamos agora à segunda fase da Unesp. No vídeo anterior eu falei sobre a prova beta, as questões na área de língua portuguesa, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a dissertação. Não acho que exista nada de muito novo a acrescentar, a não ser algumas reflexões sobre o perfil que a Fundação VUNESP tem demonstrado nos últimos anos, o que dá uma certa, digamos assim, segurança para a gente transitar por, não vou falar por possíveis temas, mas por possíveis abordagens. Bom, começo pelo seguinte: quando nós olhamos a prova da Unesp do ano passado, a prova da Unifesp, da FAMEMA, FAMECA, FAMEP e outras, todas elas feitas pela Fundação VUNESP, o que se percebe é que a banca elaboradora dos temas de redação, ela está antenada com o tempo presente, ela está antenada com o mundo à nossa volta, tá? E isso privilegia o candidato que tem a habilidade de, ao longo do ano, se preparar, ler os livros da listagem oficial de outros vestibulares, assistir às aulas, fazer leituras complementares para ajudar na redação, livros como Admirável Mundo Novo, 1984, A Metamorfose. Mas é um aluno que também está muito preocupado em olhar para fora, olhar ao redor, tá? Entender o que está acontecendo, entender as questões econômicas, as questões políticas, acompanhar como que psicanalistas, sociólogos, filósofos estão pensando no mundo, tá? É basicamente aquele aluno que ouviu um recadinho básico no começo do ano. Estabeleça um regime de leitura para melhorar a sua escrita. Leia editoriais, leia artigos de opinião. Então vamos imaginar que um aluno tenha escolhido lá o jornal Folha de São Paulo. Aí, todo dia ele dá uma zapeada ali pelo jornal. Pega um editorial, pega aqueles artigos de opinião que vem no final da Ilustrada. Então esse aluno, ele conheceu diferentes questões. Ele conheceu textos do João Pereira Coutinho, ele conheceu o texto do Luiz Felipe Pondé, ele conheceu textos do Vladimir Safatli, do Marcelo Coelho, tá? Ele leu artigos de opinião variados, ou seja, um aluno que acompanhou o mundo, né? O que se pensou, o que se discutiu, o que se problematizou. Agora, ele tem a capacidade de pensar os problemas que vão ser levantados pela prova, não só pela perspectiva teórica de pensadores tradicionais, clássicos, o que não gera prejuízo nenhum, mas ele tem uma experiência de vida que vai fazer olhar para o tema e dizer assim: eu já tinha pensado nisso. Bem que o Vladimir Safatli fez, né, lá escreveu um artigo, né, sinalizando a importância dessa questão. Tá? Eu poderia citar inúmeros articulistas que são igualmente bons, né? Eliane Brum, Márcia Tiburi, enfim, a listagem é longa, eu estou aqui só exemplificando. O que eu acho particularmente preocupante, e eu vou falar com base na experiência do ano passado, a VUNESP, pela primeira vez, ela liberou o espelho das redações. Então muitos alunos trouxeram as suas redações com as suas respectivas notas para entender, alguns para mostrar e dizer: olha, que bom, tirei 27, 28, nota máxima. Outros porque queriam entender: putz, eu tirei 24, tirei 23, me ajuda a entender o que aconteceu, né? O que eu poderia ter feito de melhor. A prova da Unesp do ano passado tinha como tema uma pergunta: a riqueza de poucos interessa a maioria das pessoas? Veja, a riqueza de poucos interessa a maioria das pessoas. E havia um texto na coletânea, um texto do Bauman, inclusive, tá, que dialogava diretamente com isso. E o Bauman tem um ponto de vista que está colocado ali naquele fragmento. O que muitos fizeram,
até por acharem o pensamento do Bauman interessante, acharem que o modo como ele analisa o mundo, né, é um modo coerente, usaram aquela ideia como a sua própria tese. E aí, veja, nasce um problema difícil de ver, de você, na verdade, ver, mas para o corretor é muito fácil. O comando da prova não é, com base na leitura dos textos e em seus próprios conhecimentos, elabore texto dissertativo, argumentativo, no qual defenda sua opinião. Então, eu não estou lá para defender a opinião do Bauman, a opinião do Adorno, a opinião do Michel Foucault. Sem prejuízo da utilização desses pensadores como reforço da minha linha de raciocínio, da minha argumentação, eu preciso ter em mente que o examinador procura um candidato capaz de fazer uma análise pessoal e autoral do texto. Pessoal não quer dizer enunciada em primeira pessoa, eu acho que, tá? Mas uma análise que reflita o quanto esse candidato pensou sobre o tema e não simplesmente trouxe um raciocínio pronto, enlatado sobre o tema. Então é um tanto quanto perigoso, tá? Perigoso que não quer dizer fatal. Aquele tipo de raciocínio que ele já começa, ele já parte de um pensamento que não é o do aluno. Tá? E muita gente, até por uma questão de sentir-se mais seguro, acaba se fixando em determinados modelos que, em primeiro lugar, eles são muito conhecidos, são muito batidos. Tá? Eu comecei a dar aula no final dos anos 90, posso dizer para vocês que já naquela época se falava o seguinte: há que se ensinar o aluno que quer pensar e há que se fazer alguma coisa com aquele que não quer pensar. Né? E para aquele que não quer pensar é fácil. Eu consigo, com um pouco de experiência de correção e de leitura e de reflexão, elaborar uns 10, 12 jeitos, não é, razoáveis de começar uma dissertação, encaixando ali uma linha de raciocínio e dizer o seguinte: ó, você mais ou menos memoriza isso daqui, e se você achar que o tema, né, tem a ver com, sei lá, educação, poxa, para educação a gente tem um modelinho do Paulo Freire. Então você aciona aí na sua cabeça a redação Paulo Freire e só faz um ajuste, encaixa aqui as palavras-chave da frase em negrito, né? Procura acrescentar alguns exemplos que tenham mais relação com o tema, tá? Mas já conta aí com uma estrutura que vai funcionar com certeza. Ok? Tá? E por que não funciona? Bom, começa a não funcionar porque, em geral, a tese do texto ela é a tese do Paulo Freire. Esse já é o primeiro grande perigo, que uma banca como a da VUNESP está mais do que preparada para identificar, localizar e penalizar. Tá? Não com o zero, porque ninguém é proibido de decorar uma estrutura pronta, mas talvez penalizar com decréscimo na nota de estrutura e argumentação, de abordagem temática, que para um candidato que procura cursos mais concorridos pode ser, né, o decréscimo suficiente para tirá-lo da corrida por uma nota melhor. O segundo ponto que eu acho preocupante é que, com isso, cria-se um bolsão de dezenas de redações que são muito parecidas entre si. Tá? E houve muita discussão ao longo desse ano todo, Enem e diversas outras instituições, por conta de plágio. Tá? Então, eu volto àquela pergunta: o que há que se fazer com quem não quer pensar? Ajudá-lo a querer pensar, a entender como que é libertador, como que é importante refletir, pensar e ser autoral. Tá? É fácil? De maneira alguma. Tá? Nenhuma conquista efetiva na nossa existência, ela é fácil. E não pode ser fácil. Tá? As coisas difíceis,
elas precisam ser cultivadas porque elas reforçam a nossa potência de agir, elas reforçam a nossa moral no sentido de nos tornar pessoas mais habilitadas a travar contato com os problemas da nossa vida, com o desafio de emitir opinião, de escrever um texto razoável e outros, tá? Então, eu aconselho que você reflita bem sobre o tema. Entenda que um texto bem escrito, ele possui uma linha de raciocínio clara, o que não impede o texto de usar recursos criativos. Mas entenda que recursos extremamente criativos, vou dar um exemplo. Você está lá pensando um tema e fala, nossa, esse tema me parece ter tudo a ver com uma música de que eu gosto muito. Então, nossa, eu quero muito fazer que nem uma redação que eu li, lá entre as melhores da FUVEST, em que o candidato, ele começa cada parágrafo com um verso de uma música, de modo que existe uma espécie de progressão vertical na transição de um verso para o outro. Legal, isso é fantástico, essa redação existe, ela foi muito bem escrita, mas ela só pôde ser produzida porque esse aluno, ao fazer o seu projeto de texto, ele percebeu algumas coisas interessantes, como uma relação entre a ideia geral da música e o tema. Depois ele utilizou mais repertório para poder formular uma tese, pensar em 2 ou 3 argumentos e decidir se ele iria do argumento mais amplo para o mais específico, ou começaria do mais específico para chegar ao mais amplo, raciocínio dedutivo ou indutivo. Montou o projeto de texto, escolheu uma forma de, na introdução, contextualizar a discussão a ser feita, por que ela é relevante, escolheu entre apresentar a tese no começo ou não, organizou essa ordem do aparecimento dos argumentos, escolheu uma maneira de retomar a ideia, retomar a tese, e fechar com uma síntese, um resumo da argumentação. E aí, na etapa final, arrematou, como quem passa um verniz, colocando esses versos. Quer dizer, eu tiro os versos, o texto continua bom. Agora fazemos o contrário. Eu pego um texto que tem uma tese mediana, argumentos previsíveis e simples. Eu não posso acreditar que simplesmente usar esse recurso de correlacionar os versos de uma música com a estrutura do texto possa salvar o texto, tá? Então, procure pensar nas estilizações como a última etapa, tá? Como esse verniz que serve para dar um acabamento e pegar um texto que ele já é muito bom e elevá-lo para o ótimo, ou pegar um texto que é ótimo e colocá-lo numa categoria de memorável, daqueles que a gente vai lembrar e falar, nossa, esse texto aqui me surpreendeu, ok? Então é isso, pessoal. Desejo a todos mais uma vez boa prova, serenidade, mantenha-se informado, procure ler sobre o que aconteceu esse ano, tenha repertório, para transitar com muita tranquilidade, muita paz pelo tema que cair. Você não precisa ter feito o tema antes, tá? Você é um ser pensante, crítico, que pode formular suas próprias opiniões a partir da coletânea, a partir da memória, a partir da sua competência de alguém que emite juízos de valor, porque isso é uma das habilidades mais importantes que o ser humano tem, ok? Então, uma boa prova, espero ter ajudado e depois que vocês me digam como é que vocês foram, no exame. Um abração, pessoal.